Olá, meus amigos, um dia de muita paz, é sempre um motivo de muita alegria e principalmente assim, iniciando o ano para retomarmos as gravações e o nosso estudo da obra Revista Espírita. Hoje, exatamente 17 de janeiro de 2022, nós estamos lendo os boletins, maio de 1860, da Revista Espírita. O trabalho será conduzido pela nossa querida amiga Carla e o nosso querido irmão Alano, já rogando que a espiritualidade possa envolvê-los e inspirá-los nesse trabalho, nesse estudo que nós realizamos em nome de Jesus. Te pedimos a permissão e que os bons espíritos, Senhor, possam conduzi-los. Então, ainda estamos no boletim da sociedade, que é cada novo mês ele publica. Ainda estamos no mês de maio de 1860, ainda no boletim. Vamos iniciar hoje no dia 20 de abril de 1860. Sessão particular. Carta do Sr. J. de Saint-Étienne, membro titular, contendo apreciações muito judiciosas sobre o Espiritismo. Prova esta carta que o autor o compreende sob o seu verdadeiro ponto de vista. Segunda carta, do Sr. L., operário de Troyes, contendo reflexões quanto à influência moralizadora da doutrina espírita sobre as classes trabalhadoras. Convida os adeptos sérios a se ocuparem da propaganda em suas fileiras, no interesse da ordem, nelas visando reanimar os sentimentos religiosos que se extinguem, dando lugar ao ceticismo, que é a chaga de nosso século, e a negação de toda a responsabilidade moral. Aqui o Kardec faz uma chamada, Não Kardec, na verdade a correspondência é divulgada por causa que a gente está bem na parte do iluminismo, o materialismo está tomando conta, todo aquele movimento da Igreja Católica como centro do mundo, que tudo era pecado, tudo era erro, desanima qualquer fiel. Então, acho que o povo estava nessa sensação e ele chama para essa transformação moral do Espiritismo, que dá um acalento, um alento, uma esperança realmente. E aí essa carta vem pela parte dos operários, Então é interessante notar que também, não somente, como a gente é muito divulgado, que toda a intelectualidade, pessoas de alto gabarito que se transformaram em espíritas, que se converteram ao espiritismo, mas a gente também tem a classe trabalhadora andando junto também com esse movimento, Esses dois senhores já declararam em outras cartas jamais terem visto algo em matéria de espiritismo prático, mas nem por isso estarem menos convencidos em razão do alcance filosófico da ciência. O presidente chama a atenção a esse respeito, lembrando que diariamente tem exemplos semelhantes, não da parte de pessoas que acreditam cegamente, mas, ao contrário, daquelas que refletem e se dão ao trabalho de compreender. Para estas, a parte filosófica é o principal, porque explica o que nenhuma outra filosofia resolveu. O fato das manifestações é acessório. Eu acho interessante falar porque, assim, no meu caso, explica bem, porque, assim, eu não tenho manifestações espíritas na minha vida também. Não sou médium vidente, mas a questão da filosofia, da transformação moral,
é o que nos toca. E assim, é uma questão de analisar a realidade. A gente vê que não é só daqui, e isso responde questões que vêm para todo mundo, independente de quem vê as manifestações ou de quem não vê. Então, essa é uma questão de lógica, de estudo, de observação mesmo. E ele fala aqui muito pessoas que acreditam cegamente. Então, em doutrina espírita, o estudo realmente ele nos leva à reflexão e não acreditar por acreditar, que seria o acreditar cegamente. É por isso aquele perigo porque nós somos viciados quando se fala em comportamento religioso. Porque como a gente viveu séculos e séculos em determinadas religiões, a gente mesmo estando no Espiritismo, que é uma religião que liberta a consciência, esse é o propósito da doutrina, a gente ainda busca os gurus, a gente ainda busca endeusar médiuns, a gente ainda tem muito mais confiança no que ouve do que no se lê. Quantas vezes a gente escuta uma determinada palestra, está equivocado, mas a pessoa idolatra tanto ao palestrante que não se apercebe os erros e os equívocos e acaba colocando a doutrina, a filosofia à parte e passa a divulgar o que ouviu do palestrante que está equivocado. Então isso é fé cega. A fé cega não, mas fulano falou. Não é isso, é fé cega. O que é a fé racional? Falou. De onde o senhor tirou isso? Qual foi a obra básica que o senhor tirou isso? Então, isso é a razão. Isso é ser racional. Então, fulano falou. Se isso não soou bem, você, por favor, me diga qual foi a obra espírita pautado na codificação kardeciana que o senhor falou isso. Entendeu? Por isso é que nós temos sempre que estar dando a biografia. Então, hoje nós temos um número muito grande de pessoas que acabam repetindo o que ouviram, mas não estudam o que ouviram para verificar a veracidade, entendeu? Então, isso acaba se tornando uma fé cega, que isso não faz parte do Espiritismo. O Espiritismo realmente é razão, é raciocínio. Ele inicia, né, essa doutrina, aliás, ela inicia com Kardec, que é super questionador, né? Muito questionador. Terceira carta do Senhor do Mar, de Sete, Argélia, membro da sociedade, transmitindo novos detalhes interessantes sobre fatos cujos resultados testemunhou. Cita principalmente um jovem médium que apresenta um fenômeno singular, qual seja o de entrar espontaneamente e sem ser magnetizado numa espécie de sonambulismo, toda vez que se deseja fazer uma evocação por seu intermédio, e nesse estado escrever ou ditar verbalmente as respostas às questões propostas. Comunicações diversas. A senhora R. do Jura, membro correspondente da sociedade, transmite um fato curioso que lhe é pessoal. Trata-se de um velho relógio, ao qual se ligam recordações da família e que parece estar submetido a uma influência singular e inteligente em determinadas circunstâncias. Deixa eu só comentar aqui um pouquinho. Na terceira carta do senhor Dumas, ele diz o quê? Ele fazia parte, ele era um membro da sociedade, ele estava transmitindo, é isso? Transmitindo novos detalhes interessantes sobre fato cujo resultado ele testemunhou. Era um jovem que ele entrava num transe sonambúlico espontaneamente, ele não precisava de um magnetizador para isso. E era interessante, numa espécie de sonambulismo. Toda vez que se deseja fazer uma evocação por seu intermédio, e nesse estado escrever ou ditar verbalmente as respostas às questões propostas. Kardec fazia muito isso, né? Então daí surgiu o Livro dos Espíritos. Mas é interessante o fato é que ele citar isso, que ele era membro da sociedade, né? E logo aqui no segundo, a senhora R, também membro correspondente,
Transmite um fato curioso que lhe é pessoal. Trata-se de um velho relógio ao qual se ligam recordações da família e que parece estar submetido a uma influência singular e inteligente em determinadas circunstâncias. Quem que está sobre essa influência? O relógio. Vai dizer, tia, como é que é isso? É complicado? Lembra que todos os objetos pessoais, ele está envolvido do magnetismo do dono do objeto. Interessante, mas essas cartas ele publica também, primeiro ele publica não as cartas, né, mas esse boletim para mostrar que vem carta do mundo todo. Cada um com a sua particularidade. E aí, quando ele acha interessante, ele vai abrir lá mais para frente na outra revista, né? Essas aqui a gente não sabe o que a senhora do Jura, que é um departamento francês na região da Borgonha, então ela não está lá em Paris, ela manda as correspondências. Essa preocupação, né, de dar realmente um retorno do que está acontecendo na sociedade, né? E você vê a sociedade se espalhando por todos os cantos. Né? E dá o caráter de universal para ela. A segunda comunicação. Leitura de uma comunicação obtida numa outra reunião espírita e assinada por Joana d'Arc. Contém excelentes conselhos aos médiuns sobre as causas que podem aniquilar ou perverter suas faculdades mediúnicas. Publicada adiante. Vai ser publicada essa. Joana d'Arc, um grande médium, né? Ele não falou de onde veio, né? Terceira comunicação. O Sr. Cole inicia a leitura de uma evocação de São Lucas Evangelista, por ele dada em particular. Percebendo que nessa evocação são abordadas diversas questões de dogma religiosos, o presidente interrompe a leitura em virtude do regulamento, que proíbe sejam tais assuntos tratados na sociedade. O que é interessante, eu até marquei aqui, que ele dá o alerta, ele não entra em discussão que vai entrar com assuntos que não convenham. Discutir outras, ele já para, né? Eu achei muito interessante isso. Dá continuidade. A disciplina no estudo, não vamos nem sujar a nossa mente com isso. Corta. Porque o fato de estar assinado São Lucas, isso não quer dizer que o seja. Isso Kardec deixa muito claro quando a gente vai estudar evocações no Livro dos Médiuns. Ele diz, não vamos nos ater a nomes, mas ao conteúdo. Isso é bem claro, Kardec deixa sempre bem claro isso. Né? O Sr. Cole observa que, não tendo a comunicação nada que não seja ortodoxo, não tinha pensado que pudesse haver inconveniência em proceder à sua leitura. Objeta o presidente que as respostas sempre supõem perguntas. Ora, sejam as respostas ortodoxas ou não deixam de dar lugar à suposição de que a sociedade se ocupa de coisas que lhe são interditas. Proibidas. Uma outra consideração vem corroborar esses motivos, a de que, entre os membros, há aqueles que pertencem a diferentes cultos, o que para uns seria ortodoxo, poderia não ser para outros, razão a mais de nos abstermos. Aliás, o regulamento prescreve o exame prévio de toda a comunicação obtida fora da sociedade, medida que deverá ser observada rigorosamente. Só para lembrar que essa sessão que divulgou essa leitura prévia das cartas que seriam estudadas foi em 9 de março de 1860, numa sessão particular mais atrás. Que foi aquela carta bem comprida que o Kardec parou e deu uma boa puxada de orelha. Vamos atentar para a disciplina no estudo, que vai ser estudado. E aí vem o senhor Cole e já foi cortado também. Contendas não. E assim, o respeito que ele tem, sabe? Tem pessoas aqui de várias religiões.
dentro do espiritismo, porque o espiritismo estava surgindo, gente, então tinha católico, devia ter protestante, né? E a perspicácia dele imaginar, por que tá essa resposta? Então, quem tu anda perguntando, não é isso que nós temos que estar nos ocupando, né? A perspicácia dele não pelo que está dito, né? Mas pelo que não foi dito e está ali implícito. O assunto era considerado polêmico e poderia causar desfoco do assunto. E não competir. A sociedade está estudando dogmas de uma determinada religião. Mesmo que o assunto seja ortodoxo, qualquer tema de uma religião que seja ortodoxa, que está claramente posto, não interessa para ele. Por que nós vamos discutir aqui se a Virgem Maria concebeu? Isso não é da nossa conta, isso não é do intuito da sociedade. Em virtude do regulamento que proíbe ser um tais assuntos tratados na sociedade. Não interessa, ainda que seja interessante, não nos cabe, corta. Estudos. Evocação do Sr. B, amigo do Sr. Royer, desaparecido de casa desde 25 de junho de 1848. Dá algumas informações sobre sua morte acidental durante as escaramuças ocorridas naquela época. Pela linguagem e por algumas particularidades íntimas, reconhece o Sr. Royer a identidade. No estudo de março de 1860, ele deixa claro que o objetivo da sociedade espírita é o estudo da ciência espírita. Por isso que ele corta a carta sobre qualquer outra religião, só para frisar. E uma coisa interessante nesse tema aqui, quando ele diz assim, olha, houve uma evocação do Sr. B, amigo do Sr. Royer, desaparecido de casa desde 25 de junho de 1848. Nós estamos em 1860. 1848. 12 anos. 12 anos. Então ele está 12 anos desaparecido. E ele diz que pela linguagem, por algumas particularidades íntimas da comunicação, deixou bem claro que seria realmente o Sr. Royer. Pela linguagem e pelas particularidades. Não foi pelo fato do Espírito chegar e dizer, eu sou o Sr. Royer. Não. Ele prestou atenção nas particularidades e, como ele diz aqui, e na linguagem, logo porque ele conhecia o Sr. Royer. Quando é falado no livro dos Médiuns e também no Céu e Inferno, acredito no Céu e Inferno, que nem sempre o espírito que é evocado, ele vai, por exemplo, desaparecer um filho. Você acha que vai procurar um centro espírita e você vai obter a resposta se o seu filho está encarnado ou desencarnado. Não, porque algumas vezes é um processo expiatório para o pai, para a mãe ou para o ente querido, a dúvida se o ser está ou não desencarnado. Então, se nós tivermos médium para resolver tudo, ninguém passa pelas provas e pelas expiações. Então, a gente tem que entender isso. Então, para algumas pessoas, é um processo expiatório. Passar anos e anos de uma vida inteira com a interrogação. Será que o meu filho morreu? Por onde o meu filho está? Porque vamos lembrar que no passado nós fizemos muitas atrocidades. Vamos lembrar aqui do próprio senador e o André de Giores. O que ele fez? Sequestrou o Marcos. Então, normalmente, e o pai ficou com aquela dúvida a encarnação inteira. Será que o meu filho vive? Será que o meu filho está morto? Então, normalmente, a dor que eu passo foi a dor da mesma intensidade que eu fiz alguém passar. Então, é aquilo que a gente diz, não existe absolutamente nada que venhamos a fazer que a gente não terá que resgatar isso. Mas tia, Jesus diz que o amor cobre a multidão de pecados. Pois é, a pergunta é, estamos amando? Porque pecando estamos, mas estamos amando? Uma vez que eu sei que eu carrego muitos débitos, o que eu tenho feito para diminuir esses débitos? Então esse é que é o cálculo, né, contador? Essa é a lógica da vida. Se eu estou na Terra, se eu estou encarnado, eu sou um espírito em processo de aperfeiçoamento e com certeza carrego um passado tenebroso. É muito raro um terrícola que não tenha um passado tenebroso. Basta nós olharmos um pouco dos nossos pensamentos.
Aí a gente tem ideia do nosso lado tenebroso. Por exemplo, nós estamos vivendo agora um período de partidos, né? Eu acredito que diminuiu um pouco, mas teve uma época que nós víamos irmãos espíritas em rede social e alguns, inclusive, desejando a morte. Então, isso fala do passado que essa criatura, apesar de ter uma religião extremamente libertadora, extremamente lúcida, mas que ainda não consegue se libertar desses processos realmente do passado e é capaz, inclusive, de ir lá esbofetear o outro. Então, o nosso passado nos condena. O passado presente e o passado passado, né? No caso de vocês, no meu caso é o presente. Sexta-feira, 27 de abril de 1860. Sessão geral. Comunicações diversas. Carta do Dr. Morreri, contendo novos estudos sobre as curas que ele obteve com o concurso da senhorita Godi, por meio daquilo que se pode chamar medicina intuitiva, publicada a seguir. A propósito da medicina intuitiva, o senhor C., um dos ouvintes presentes à sessão, após convidado pelo presidente, dá informações do mais alto interesse sobre o poder curador de que desfrutam certas castas negras. Natural do Hindustão, de origem indiana, o senhor C. foi testemunha ocular de numerosos fatos desse gênero, dos quais não se dava conta àquela época. Hoje, ele encontra a chave no espiritismo e no magnetismo. Os negros curadores fazem largo uso de certas plantas, mas muitas vezes se contentam em apalpar e friccionar o doente, agindo conforme as instruções de vozes ocultas que lhes falam. O Hindustão é o nome de uma região geográfica histórica do sul da Ásia, onde se situam os territórios da Índia, Paquistão, Bangladesh, Nepal e Butão, Sri Lanka e Maldivas. Uma grande entorno. E a gente sabe que a Índia, essa região, ela é bem mística e já tinha essas... E o interessante dessa comunicação é ver essa universalidade de novo, de fenômenos que já aconteciam, não foi o espiritismo que criou, né? E ele usou o termo aqui chave, que é a frase de Kardec, né? Porque Jesus disse, eu sou a porta. E Kardec diz, e o espiritismo é a chave para abrir essa porta. Porque com a doutrina espírita nós conseguimos compreender muito mais o cristianismo. Não é verdade? Eu digo que eu vim conhecer Jesus no espiritismo, porque eu não conhecia. Terceira comunicação. Fato curioso de intuição circunstanciada de uma existência anterior. A pessoa em questão, que consigna o fato numa carta a um de seus amigos, o qual a leu, diz que desde sua infância tem uma lembrança precisa de haver perecido durante os massacres de São Bartolomeu, recordando-se até mesmo de detalhes de sua morte, lugares, etc. As circunstâncias não permitem ver nesse pensamento o resultado de uma imaginação exaltada, considerando-se que tal lembrança remonta a uma época na qual não se cogitava absolutamente nem de espíritos, nem de reencarnação. A noite de São Bartolomeu é a noite que a Catarina de Médici faz aquela emboscada, vamos dizer assim, para os protestantes, dizendo que vai perdoar, e na verdade é o grande massacre, né? Então, assim, quem participou dessa noite deve realmente, eu imagino, ter lembranças fortíssimas. E aqui ele mostra esse caso de lembrar de reencarnações passadas desde a infância, né? Quarta comunicação. O senhor Jorges G., de Marseille, transmite o seguinte fato. Um jovem rapaz morreu há 8 meses e sua família, na qual se encontram 3 irmãs médiuns, o evoca quase diariamente,
servindo-se de uma cesta. Cada vez que o espírito é chamado, um cãozinho, do qual muito gostava, pula sobre a mesa e vem cheirar a cesta, dando grunhidos. A primeira vez que isso aconteceu, a cesta escreveu espontaneamente: meu bravo cachorrinho, tu me reconheces. Diz o Sr. G poder assegurar a realidade do fato. Não o viu, mas as pessoas que contam e que muitas vezes o testemunharam são muito bons espíritas e bastante sérias para que se possa duvidar de sua sinceridade. Depois disso, pergunta ele se o perispírito, mesmo não tangível, tem um aroma qualquer, ou se certos animais são dotados de uma espécie de mediunidade. Um estudo especial... Aqui já é o Kardec que vai falar, né? A sociedade se manifestando sobre essa comunicação. Um estudo especial será feito ulteriormente sobre esse interessante assunto, no qual outros fatos não menos curiosos parecem lançar alguma luz. Ou seja, só para mostrar que existe um fenômeno que foi comunicado, mas vai ser objeto de estudo. Não tem nada, ainda uma opinião, nada dele, tudo aceita, mas vai estudar, né? E aqui nós estamos em 1860 e ainda não tinha sido publicado o Livro dos Médios. O Livro dos Médios foi em 1861, então esse estudo já está em O Livro dos Médios. Quando você fala a palavra médio, é mediar. Médio é mediar. Ele vai mediar o mundo espiritual com o mundo físico. Então nós não podemos dar esse título aos animais, porque eles não têm... Você imagina um espírito conversando com um cachorro e o cachorro vai mediar para você. Uau, 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 uau. Não tem como. Então não há. E nós sabemos que as comunicações é perispírito a perispírito. E nós já temos a informação de que um perispírito de um humano não tem absolutamente nada a ver com o de um animal, se caso venha a ter. Ok? Então nós não podemos dar o título aos animais de médios, tá bom? E eles vamos estudar isso aqui mais à frente. E a questão também é saber se o cachorro pressente alguma coisa. Não que ele vá ser o médio também, né? Mas vai ser tudo... Kardec não aceita nada. Quinta comunicação. Constatação de um espírito mau, trazido a uma reunião particular por um visitante, donde se pode deduzir influência exercida pela presença de certas pessoas em determinadas circunstâncias. Essa constatação de um espírito mau trazido a uma reunião particular. Inclusive, para trás, em outras sessões, eles já tinham decidido que as pessoas que iam ser convidadas, mesmo para as reuniões gerais, teriam que passar por um crivo de quem eram, de quem era a indicação, por que estava vindo, para evitar esse tipo de influência que eles já sabiam que tinha. E agora, mais uma vez, eles têm essa constatação. Não é nenhuma comunicação, é uma constatação que havia um espírito mau, trazido por algum visitante. Então, novamente, mais ainda desse critério eles vão ter, né? Porque não era só estudo, eles faziam evocações, né? Então você vê a particularidade, é por isso que as reuniões mediúnicas elas não podem ser públicas. Por isso um grupo sério que estuda, que se prepara, verdade? É algo bem complexo, né? Sexta comunicação. Leitura de uma evocação particular feita pelo Sr. Allan Kardec de uma das principais convulsionárias de Saint-Médard, falecida em 1830, e em presença de sua própria filha, que pôde constatar a identidade do espírito evocado. Tal evocação apresenta, sob diversos pontos, um alto grau de ensino, emprestando um interesse particular às circunstâncias em que foi feita, publicada adiante. Os compulsores
Missionários de São Medard também está na Revista Espírita em dezembro de 1859, numa evocação de São Vicente de Paulo a respeito deles. Lá no canal. Estudos. Ditado espontâneo obtido por intermédio da senhora P. Segundo estudo, evocação de Stevens, companheiro de Georges Brown. E assim finalizamos o boletim do mês de maio de 1860. E também finalizamos nosso estudo de hoje. Agradecemos aos amigos espirituais e a Jesus pela oportunidade desse estudo. E até o nosso próximo estudo, se Deus assim permitir. O trabalho do Cristo, ele é sempre coletivo, ele não é individual, não está centralizado sobre a cabeça de um. Somos o EOS, esse grupo que Jesus foi construindo ao longo dos anos, e estamos nós aqui estudando e tendo a alegria de poder compartilhar com todos vocês.